Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso novo podcast Chimigas. Isso mesmo. Eu sou Pedro Alves e estamos começando agora. A nossa convidada de hoje é uma ilustre presença, uma referência em empreendedorismo, arte e conscientização ambiental. Seu nome? Silvana Chimizo. Seja bem-vinda, Silvana. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite maravilhoso. Estamos aqui hoje para falar de chimigas. Isso aí. E é isso, Pedro. Eu trouxe um presentinho para você. Nossa. Te prestigiar, né? Obrigado. Claro. Então, olhe para você. Que linda! Deixa eu mostrar pro pessoal. Sim. Nossa. É um simples presente. É o símbolo das formigas, né? Sim, com certeza, as formiguinhas. E aqui é o Val e a Cio. Olha que linda. Já está disponível para venda? Já, claro. Olha. Produtos. Vou usar no próximo. E mais uma lembrança para este podcast. Gente. Espero que você goste. Olha. E que você aprecie para nossa mesa maravilhosa. Ai, que mimo. Já vou deixar aqui. E mais uma aqui para nossa outra convidada. Nossa. Cris Vaz. Com certeza. E essa aqui, mais uma maravilhosa. Pode abrir. Ajuda a produção. Gente, olha que lindo. Também já está disponível para venda? Sim, com certeza. Olha. Ó, se você quiser colocar aí do lado. Lindo. Gratidão, Silvana. Espero que você tenha gostado. Eu amei. Deixa eu já colocar aqui. Vamos já tomar uma água. Fazer um brinde aqui com essa caneca Com maravilhosa. Começando 2025. Daquele jeito. E assim, Chimigas. Começamos o nosso podcast Chimigas. Isso aí. Vamos lá. Como foi a infância, né? E essa conexão com a família, Silvana? Bom, eu sou nascida em São Paulo, Santo Amaro. Nasci dia 12 de outubro, né? Dia das Crianças. Dia das Crianças. Que legal. Maravilhoso, né? Nasci em Santo Amaro, onde fui criada até os 9 anos de idade. Em Santo Amaro? Santo Amaro. E, no caso, a gente tinha um sítio aqui em Ibiúna, né? No interior de São Paulo, que víamos passar sexta, sábado e domingo nesse sítio, né? Então, lá a gente brincava muito, era cachoeira, era mata, era frutas, era, né? Porque era diversão, grande, né? E era grande o local, né? Então, onde a gente ficava finais de semana. E chegava no domingo, a gente retornava a São Paulo. Nessas indas e vindas, minha mãe trazia a gente e a gente não queria retornar para São Paulo. Era uma guerra. Imagina, sim. Cachoeira, andar descalço. Nossa! Colher frutas, né, no pé, que em São Paulo tem que comprar. É verdade. Eu preciso conhecer Ibiúna. Venha conhecer Ibiúna. Então, foi aí que minha mãe decidiu fazer essa mudança, trazer a gente para Ibiúna. E, após isso, vivemos em Ibiúna. Mas para você, como foi essa mudança? Foi tranquila? Como foi essa transição? Óbvio que você já estava frequentando. Claro, na verdade, eu não gostava de São Paulo porque a gente vivia presa. E no sítio a gente vivia livre. São em quantos irmãos você? Nós somos em 3. Em 3 irmãos. Eu sou a do meio. A do meio. E como a sua família influenciou nessa questão de formações, né, e valores, assim, essa questão da formação da Silvana como pessoa? Olha, eu era terrível. Então, no bom sentido. No bom sentido. Para você ver que eu já insisti para vir morar no sítio. A ideia inicial foi sua. Porque minha mãe se escondia da minha mãe. Entendeu? Para você entender um pouquinho, eu tive um padrasto, mas que era meu pai japonês. Ele veio da guerra de Hiroshima. Nossa! E por isso que a gente vinha para esse sítio
brincava e não queria ir embora mais. A gente ficava com a nossa Bachan, que era a mãe do meu pai japonês. A gente não queria voltar mais. E toda vez minha mãe pegava a gente na marra. Essa conexão. E aí foi indo, ela se cansou. Prefiro ficar aqui. Daí mudou-se para Ibiúna com as crianças, né? Que era, entendeu? Gente, bacana. Legal. E daí a Silvana vem para Ibiúna, começa a juventude, a adolescência. Estudar, né? Daí meu pai matriculou a gente no sítio. Ficamos 3 meses estudando no sítio, falando caipira. Caipira. Então, quando ele viu que a gente começou a pegar uma moda de fala caipira, ele mudou a gente para a cidade para estudar. Porque a gente estava pegando as manias do sítio. Você sabe como e abranger mais o conhecimento, né? Porque pai quer criar os filhos para o mundo. Daí mudou a escola, a gente, a cidade, de Ibiúna. E aí fomos estudar. Gente, que bacana. E como foi sua adolescência? Porque um passarinho me disse que a senhorita aprendeu a dirigir com 12 anos. Sim, eu comecei a infernizar meu pai com 8 anos, até os 12, todos os dias. Para aprender. Todos os dias. Para aprender a dirigir. E eu prestava atenção na marcha dele. Vai. Com 12 anos, ele aprontou uma comigo. Me chamou, porque eu tenho um apelido, tá? Qual? Quer saber? Quero saber tudo. Tuca. Tuca. Tuquinha, Tuca. Ele colocou o carro em posição. Tuca, desculpa, mas Tuca já vem de tucano, do bico? Não, é que quando eu nasci, minha mãe fala que eu era um toquinho. E de toco virou Tuca. E aí, meu pai pôs o carro em posição de 100 metros para outra casa do sítio, ligou o carro, me chamou. Eu nem sabia, tá? Novidade. Me chamou, pediu para mim entrar no carro sozinha. Meu Deus. E lá fui eu. Engata a marcha. Como assim, pai? Você me encheu o saco 8 anos. Agora você engata essa marcha. Mas isso dentro do sítio. Em segurança total. Com certeza. Né? Meu pai de olho ali, mandou eu ir, voltar. Primeira, segunda. E sozinha. Por quê? Foi um tipo de castigo que ele me deu. Que acabou sendo uma experiência. Experiência boa. Em seguida, você já tirou a carta? Aí tive que fazer 18 anos, né? Então, aprendeu. Sim, aprendi a dirigir lá em casa, não saía na rua, não é nada que corria risco, né? Isso, óbvio. Mas... E outros tempos, né? Sim, outra época, que era tudo mais tranquilo. E era lá no sítio, no barro, não era na cidade. Sim. E não ia na cidade, né? Mas a partir disso aí, já... Pronto, teve essa mudança para São Paulo, né? Vocês começam a crescer ali dentro do sítio, certo? Sim. Em relação à profissão, te deram alguma tarefa, divisão de tarefa? Porque sempre o pai e a mãe faz divisão de tarefa, né? No meu caso, ali eu já aprendi a lavar uma louça, a varrer uma casa. Como foi a sua juventude, assim, em relação à tarefa? Meu pai tinha roça, plantava batata, tomate. O que mais que ele plantava? Pepino. Essas coisas de roça. Mas batata era o maior, e tomate. Então, a gente ficava lá, ajudava meu pai, às vezes. Casa nunca fui muito... não mexia muito com casa. Mas esse trabalho... Mas ficar, né, brincando na roça, de ir lá na roça, brincar. Trabalhar que é bom, nada, né? Nada. E foi isso. Era muito mimada, falar a verdade para você. Meu pai era muito bom com a gente, minha mãe. Então, eu acho que foi mais leve nossa vida nesses momentos. Mas no sítio. A gente já consegue identificar aí uma determinação. Eu quero aprender a dirigir. Sim. Né? E também eu quero me mudar para Ibiúna, ficar perto da natureza. Da natureza, da água. Meu primeiro contato com a natureza, com a água, com todos esses elementos naturais, digamos assim, já começa lá na infância. Sim, inclusive esse sítio que meu pai tinha, tem a cachoeira, que é dos Gabriel. E essa cachoeira, ela desce e já pegava o final dessa cachoeira no terreno do meu pai. Então, eu vivia nessa cachoeira. A minha vida, a minha infância, o meu namoro foi lá. Namoro. Agora você entrou numa parte que todo mundo quer saber.
Namoro. Namoro. Essa questão de namoro é o seu atual e até hoje. Até hoje. Seu esposo. Sim. Só um relacionamento. É, meu marido. Gente. E o seu pai era japonês? É, ele que criou a gente, né? Ele É? veio na guerra de Hiroshima, Nossa. né? Ele veio com 12 anos. Meus avós não falavam português, né? Porque assim, ele criou a gente desde 2 anos. Minha irmã tinha 2 e eu 4. É pai. Né? É, pai, não adianta. E daí vem esse namoro. Olha a surpresa, pessoal. Presta atenção como a história dela se conecta de certas formas do passado à atualidade. Aí vem esse namorado que também... É japonês. Tô falando. Tô falando pra vocês. É o formigo japonês. Formigo japonês. E quem é esse formigo japonês? Bom, ele é o Walter Seiji Shimizu, né? E a gente namorou 1 ano e acho que eu conheci ele com 15 anos. Depois depois namorei 1 ano. Depois, né, tive 1 ano de namoro e antigamente você sabe que a gente tinha que namorar e casar, né? Não era como hoje. Então, meu pai já tivemos que casar, né? E ele também vem de uma cultura japonesa. Sim, Então de ele... pai e de mãe também. Nossa, então... Estudavam a língua japonesa, né? Porque aqui antigamente, todos os descendentes tinham que aprender. Verdade. Né? Hoje eu acho que nem tanto, mas lá daquela época, todos os japoneses falavam japonês, né? Nossa. E você já estava conectada com o Japão de uma certa forma? Sempre. Eu sempre estava no meio de japoneses. Brasileiro, para mim, não andava, não tinha muitos amigos brasileiros. A sua convivência sempre foi Japonês. japonês? Sempre. Meus amigos à minha volta eram japoneses. Quando eu era... acho que uns 9, 10 anos, eu tinha uma amiga japonesa. E ela tocava piano. Nossa! E ela falava, Sil, vamos lá na minha casa que eu vou tocar piano para você. Aquilo para mim era sagrado, né? Quem não... A cultura. A cultura, né? Então, ela sentava, nós crianças, né? Crianças, porque 10 anos, 9, 10, tocava piano para mim e eu de plateia. Gente, apreciando minha amiga Ana. Olha, eu acho que o nome dela era Ana Shirahama. Eu não é assim, porque já faz tanto tempo. E qual foi o primeiro contato que você teve com a cultura japonesa? Assim, de você dizer, Pedro, esse momento aqui foi que eu descobri, sei lá, algum tipo de identificação. Desde que eu conheci o meu pai, O seu com 4 pai. anos. A gente já tinha essa ligação forte de comer comida japonesa. Não sei se você sabe, até vou falar um pouquinho. Na época da guerra, né? Sim. Esse pessoal, você sabe que não foi agradável a guerra. Pois é. Então, o gohan, que é o arroz japonês, meu pai fazia um arroz, sabe aquela cumbuquinha, né? Sim. Colocava arroz, o gohan, e colocava chá. E colocava, você conhece nabo? Sim, sim. A gente fala daikon, né? Daikon. Curtido em cima desse arroz e chá, sem açúcar, chá. E comia arroz com chá, gente. Eu comia isso desde criança. Nossa. Então, eu tenho bastante conexão da cultura japonesa. E daí você casa, e quando é que vem as bênçãos, né? Porque a gente costuma falar que filhos... É bênção, claro. É bênçãos. Eu me casei e já engravidei. Aí eu tive o Wagner. O Wagner, com 4 meses, eu já engravido da Terumi, da Cláudia Terumi. Gente. Eu tive gêmeos, né? Ele estava com 4 meses. 4 meses e eu já engravidei. Então o povo falou, agora esses 2 vão ter 20 filhos. Mas eu só tive 2. Só 2. É, claro. Eu era jovem e queria ter essa família maravilhosa E daí seus filhos nascem, você ainda está lá em Biúna? Tô no sítio, nesse sítio. Meus 2 filhos é nascido nesse sítio onde eu quis ficar, né? Meu pai trouxe a gente para lá. Fomos criados, casei, morei ali, tive meus bebês ali, os 2. Né? Por isso que eu falo, meus filhos são ibiunenses. Bacana. Sim. E daí casou, ficou ali? Eu casei, permaneci 3 anos. Meu filho tinha 3. E aí, permaneci 3 anos nesse sítio,
nessa aventura de sítio maravilhosa. E com 3 anos, meu marido decide ir para o Japão. Não acredito. Sim. Gente, para quem não gostava da capital, São Paulo, vai para o sítio em Ibiúna e vai para o Japão? Para o Japão. Não para Tóquio, mas eu fui para Nagoya. Que é porque Tóquio é como se fosse cidade grande. Sim. Nagoya também, mas Nagoya acho que é um pouco mais interior. Mas, tipo assim, nada de sítio lá, né? Não, nada disso. Em que ano foi essa mudança? Brasil, Japão? 1991? Gente, e como foi essa mudança e essa experiência? Nossa, adaptação num país diferente? Sem pai, sem mãe? Sem pai, sem mãe. Ele foi primeiro e depois você... Meu marido viajou. Depois de 3 meses, eu arrumei minha documentação com 2 bebês. Essas... E fui embora nessa aventura do Japão, que era um desejo do meu coração. Conhecer o Japão. Não sabia falar muito, nada. Do Japão, do Brasil, eu fui para o Rio, para uma conexão do Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro, peguei uma conexão para Paris. E de Paris para Nagoya. Quantos dias? Essa viagem toda, nessa coisa toda de viagem, acho que umas 32 horas. Gente... Porque se você pegar um voo diretão, é 24 horas. Mas o meu não era direto. Ele foi para o Rio, do Rio para França, né? 3 horas parada em França, e depois seguíamos viagem para Tóquio, para mim, e para Nagoya. Nossa, com 2 crianças. Com 2 crianças. E eu jovenzinha. Gente, e durante esse tempo lá no Japão, você... O que é que você fez? O que é que você aprontou com essas 2 crianças? Porque... Não, eu fui, como eu falei, já para cuidar dos bebês. Eu não fui para trabalhar. Eu fui para cuidar dos meus filhos. E acompanhar a sua acompanhar, e fiquei lá 1 ano cuidando dos meus filhos e levando meus filhos no parquinho, com as obaçãzinhas, que são as idosinhas, e fui aprendendo a língua. Devagarzinho. Não sei falar muito, não, mas me virava. Gente, e seus filhos crescem lá no Japão? Sim, estudam. Depois de 1 ano cuidando só na casa, foi para a creche. Aí foi o seu momento de conhecer um pouco mais sobre a cultura, Sim, sobre... mas eu amava tudo que tinha lá. Nossa. E você chegou a trabalhar no Japão? Sim, depois eu precisei, porque eu falei, gente, eu não aguento ficar num lugar... Porque lá era tudo pequeno. Uma casa como se fosse esse espaço aqui. Entendo. Aí eu falei, não, tem que trabalhar, né? Porque senão eu vou enlouquecer. Mas uma vontade sua, né? Porque... Não, minha. Meu marido, até hoje, ele fala para mim ficar em casa. Então, a questão sua. E, mais uma vez, vem a determinação. Eu Sim, quero, determinação. eu posso, eu Sim. consigo, eu vou, eu faço. Viu? E nessa, meu marido falou para mim, você pode trabalhar, mas se você conseguir arrumar trabalho sozinha. Porque ele achava que eu não sabia nem falar, né? Sim. Sozinha em casa, né? E aí, foi um dia sair, fui numa agência internacional e consegui serviço pro outro dia já. Gente. E aí, fui para Mitsubishi. A empresa Mitsubishi. abriu portas. Sim, daí ele foi ver se realmente era... Com Porque, certeza. né, é um lugar estranho. Tá certo ele, né? Tudo novo. Tudo novo. Eu acho que ele cuidou bem de mim nessa parte. Foi averiguar se era Tudo correto. tudo correto. Né? Porque tem também, né? Às vezes a gente pode se atrapalhar com essas coisas. E daí você passa quanto tempo nessa empresa? Acho que 8 anos. 8 anos. Daí eu vim ao Brasil fazer um passeio. Aí vem de férias pro Brasil, 2 meses. traz as crianças. Sim, as crianças. Nisso, sua mãe estava no Brasil com seu pai, a família já... Nessa época, o meu pai, japonês, já tinha falecido. Nossa. Ele faleceu enquanto você estava no Japão. Quando eu casei. Antes de Wagner nascer. Mas ele primeiro casou a filha. Sim, casou. Gente. Entendeu? Aí só tava sua mãe no Brasil. No Brasil. Veio, curtiu, voltou de novo. Em 95, eu levei minha mãe Ela foi para o Japão. Sim. Nossa, que bacana. Depois de 4 anos. Não, peraí. 91, 2, né? Quase 4, 5 anos, eu levei minha mãe para o Japão. Para ela conhecer o Japão. Eu levei minha mãe. Tive essa oportunidade de levá-la.
Gente, que alegria. Aí ela vai e volta, Ficou- você depois volta de férias. Sim, sempre vindo ao Brasil, não muito, mas vindo passear. Vindo. Sim, porque é importante, né? Se você tem família, você tem que vir, né? Com certeza, visitar. E estudo? Teve algum tipo de estudo lá no Japão, em algum lugar? Você se especializou em alguma área nessa empresa? Sim. Trabalhei no Japão e em empresas. Depois eu tive a brilhante ideia de ir para a Tailândia. Meu Deus! Mas de mudança ou... Não. Fazer curso, estudar. Por que Tailândia? Porque eu sou esteticista, né? E aí, eu gosto muito de fazer massagem no rosto, aquelas coisas O todas. cuidado. Olha a pele. Tô vendo. Maravilhosa. Maravilhosa. Foi por isso que eu disse. A nossa convidada hoje é maravilhosa. Que pele, né? E daí, do Brasil pro Japão, do Japão pra Tailândia. Faz parte. E você vai pra Tailândia? Fui estudar. Massagem. Gente, Massagem e fui também estudar ervas. Porque a Tailândia, eles gostam muito de ervas. medicinais. Sim, ervas. Lá tem mais 10 tipos de ervas, mais do que aqui. Nossa. E eu gosto dessa parte, né? Estudou, se formou na mesma área, esteticista. Eu já fazia isso, né? Aí volta pro Japão de novo. Daí voltei para o Japão, para Tóquio. Aí eu já estava morando em Tóquio, calma. Então, Eu estava em Nagoya há 10 anos. Depois de 10 anos eu fui para Tóquio. De Tóquio que eu fui para Tailândia. gente, Aí quando eu voltei, depois de um mês, eu comecei a trabalhar com executivos em Tóquio. já na sua área de Na minha área de massagem. esteticista. Toda essa área de estética, né? Que bacana. E massagem também, de masoterapias, né? Que é para dores, Sim. enfim. E o seu contato com o Brasil? Gente, A o contato volta. com o Brasil, na verdade, eu não queria voltar para o Brasil, não. Por mim, estaria lá, acho que até hoje, né? Até hoje. É. Porque são muitas oportunidades, né? Muita... E lá é um lugar que você vê, é um lugar que tem a educação, tem a sustentabilidade, tem tudo. Tudo que você quiser. Você paga muito imposto naquele país. Só que você tem Resultados. de tudo. Entendeu? Não tem lixo na rua. Se tem alguma... Igual aqui lá tem terremotos, né? Se acontece algo, rapidamente já é resolvido. As pessoas não têm paciência para... É rápido, tudo é muito rápido. São muito solidários, né, um ao outro. Isso. Sabe? A Quando gente teve bastante experiência com o pessoal você do viu? Japão. Tem quando eles tem vieram pro um Brasil. terremoto, tem uma coisa... É todo mundo na fila, todo mundo espera, não tem gritaria. Sabe, é diferente. Uma educação. É uma educação que eu amo, uma disciplina maravilhosa. Eu elogio muito o Japão, né? Então, e eu gostava da limpeza, de tudo, gente. Tudo tem, vocês não entendem. Uma bicicleta, quando anda, tem lado para andar. A escada rolante tem jeito, sabe? Caminho para todo mundo passar. Ninguém atropela ninguém. São É uma formas. educação. Então, Nossa. eu amo tudo isso. Aí você volta pro Brasil por quê? Convite a passeio? O que Não, acontece? aí vim passear, né? Isso. 8 anos não tinha vindo para o Brasil ver minha mãe. 8 anos. Ah, sua mãe. Porque eu fui estudar, né? Então, Sim. eu não vim. Você foi estudar e teve todo esse Tive tempo todo lá. esse trabalho e com o pessoal de Tóquio. Eu atendia jogador de futebol também, do Urawa. Então, o que aconteceu? Falei, depois de 8 anos, falei, todo mundo... A minha turminha, né, de trabalho viajou. Eu falei, eu vou viajar. Vou ao Brasil visitar minha mãe, né? 2 meses. Vou com uma maliquinha deste tamanho e vou e já volto. E nisso minha filha resolveu vir comigo. E viemos passear, né? E vim com uma malinha pequenininha, porque eu falei, 2 meses já estou... Passa rápido. eu vim em final de 2008, dia 12. Acho que é dia 11/12 de 2008, cheguei ao Brasil. E nisso, minha mãe não sabia que eu tinha... Eu vim sem avisar minha mãe, né? Quase morreu do coração. Nossa, imagina. Meu Deus. Eu imagino. E aí, nessa aí, ela pediu para mim
começou a falar, né? Você não vai voltar, você não vai voltar. Um mês. Eu fiquei só escutando, eu não respondi. Eu tinha data de retorno. Tinha data de retorno. Acho que era 12 de fevereiro. Porque é 2 meses, não é? É. Né? E é isso. Aí minha mãe, não passando bem, não passando bem. Um dia, passou um mês, eu falei, quer saber uma? Eu vou abrir mão do Japão. Por causa da sua mãe. Sim, sim. Ela estava muito Ó, debilitada? escuta aqui, eu ouvi esse amigo aqui, ó. Coração. Porque eu vivi muitos anos. Então, eu falei, acho que chegou a hora de abrir mão por ela. Né? E foi bom. Eu fiz tudo, tá tudo certo. Você fez a escolha certa. Fiz a escolha correta. Então, as pessoas têm que ouvir um pouquinho mais o coração também, porque, gente, largar uma casa nova, carro, vida, tudo arrumado lá, para começar do zero aqui. Começar do zero, gente. Do zero. Zero, porque eu não tinha mais trabalho aqui. Eu não... Ué, como que você vai começar? E comecei, com a cara e com a coragem. Nesse processo, ela faleceu? Ela viveu 7 anos. Depois da sua volta? 7 anos. Em 2008, você volta para o Brasil? Fico com ela, cuido dela, viajo com ela, faço tudo. 7 anos, parecia 70. Aproveita tudo. Tudo. Daí ela ficou na cadeira de roda. Aí eu ia passear com ela. E ela, quero tomar um café ali. Eu levava. Eu fiz tudo que minha mãe queria. Tudo e um pouco mais. Tá, agora, pra gente entender, né, até o pessoal que tá acompanhando o nosso primeiro episódio do podcast Chimigas. Você vem pro Brasil em 2008 com a sua filha. Sim, com a Terumi. Era só 2 meses. Ela... Daí você fala, vou ficar. Vou ficar. Como é que o seu marido, como é que o outro filho, o Wagner, lida com essa situação? Não, uma simples ligação. Liguei pro meu marido e falei, papi, que eu chamo ele de papi. É o Val, é o papi. Sim. Falou, papi, minha mãe não tá bem. Eu vou ficar cuidando dela. Tudo bem para você? Mas ela tá tão mal assim? Eu falei, ela não tá bem. Então fica aí. A hora que der, eu vou embora. E a Terumi veio comigo, falou, mãe, eu não vou ficar aqui, porque a vida deles não era aqui. Óbvio. Eles tinham carteira, dirigia carro, tem tudo a Sim. vida deles lá no Japão. A vida inteira Já foi eram lá. maiores de idade, Já trabalho. eram maiores de idade. Ela foi embora com o pai dela. E eu fiquei sozinha. Depois de um tempo, meu marido trouxe a família inteira para o Brasil. E hoje estamos aqui, firmes e fortes. Então, é Chimigas do Japão para o Brasil. Correto. Certo? Então, vamos lá. Você volta, né? E como é que vem essa questão de refazer a vida aqui? Porque você teve uma formação na Tailândia. Você vem e traz essa formação junto com a sua nova profissão para cá, é isso? Então, quando eu fiquei aqui, minha mãe eu decidi ficar, eu cheguei dia 12 do 12, né? De 2008. Em fevereiro ou março, eu já estava em São Roque, eu comprei uma sala. Abre uma empresa. Comprei uma sala para me montar a minha parte estética. Como diz? Com a cara e com a coragem, de novo, né? Com a cara e com a coragem. E vamos que vamos. E vamos embora. Você aprendeu a falar japonês? E aí, montei lá, montei minha sala, minha clínica de estética, tudo. E comecei a trabalhar em 2009. E entrava às 7 da manhã, saía às 10 da noite. Entrava às 7 da manhã. Sabe aquela coisa de... Até teve alguém que falou assim para mim, você não tem nome aqui. Aí eu peguei... Sempre assim, tem um, né? Eu falei assim... Sempre tem um Prazer! abençoado. Prazer! Eu tenho nome. Silvana Chimizo. Sempre tem um abençoado para dizer que nós não somos capazes. Sim. Que nós não sim. iremos conseguir. Com Só certeza. que estamos aqui hoje. Com né? certeza. Disseram para mim também, Pedro, você não é ninguém. Hoje eu estou aqui apresentando um podcast Chimigas com minha convidada especial, Silvana Chimizo. Eu sou alguém, você que está assistindo também é alguém. Com certeza. E essa é a mensagem que a gente quer passar para vocês.
Não desista do seu sonho. Sonhos foram feitos para serem realizados. Estamos aqui com a Silvana Chimizo. Sejam determinados. Aí você veio, já abriu sua empresa e mostrou que você tem nome. Você também não tem o seu? Temos. Então, querido, para alguém que chega e fala, você não tem nome nessa cidade, eu tiro a minha mão e me apresento. Como você também pode fazer isso, como você pode fazer isso, qualquer um pode fazer isso. Então, nós temos que ter determinação, ser guerreiros. Já vem de muito tempo Então. essa determinação, né? Então, nasce a Rinovare. Sim, a Rinovare era a parte de cosméticos, né? Que a gente começou a desenvolver na época. Eu montei minha clínica e, no meio desse trabalho, eu montei essa empresa, né? Que eu estava mexendo com a parte de cosméticos, que eu gosto muito. E eu tenho um creme que eu já tirei, um Anvisa, sabe? Que legal, gente. Tá guardadinho lá, tá guardadinho Breve lá. teremos novidades. Porque teve, né, muito contratempos, né? Nesse tempo, minha mãe ficou dodói. Sim. Eu criei essa empresa, eu desanimei. Minha mãe faleceu. Aí eu me desliguei um pouco. Aí eu troquei celular, vendi esse espaço de clínica depois de 7 anos. Após o falecimento da Sim, sua mãe, você se trancou pro eu me mundo. tranquei um pouquinho, porque eu acho que era necessário, né? A gente não é feito de ferro. E também passa muitas informações. Eu tô, né, no Japão, tenho minha vida, venho pro Brasil, chego aqui, tenho que fazer tudo de novo. Chega uma pessoa e diz, quem é você? Você não tem nome aqui. E como é que a Silvana renasce? Então, né, você vê, eu comecei a tocar essa coisa da Sim. Rinovare, a empresa, e aí minha mãe, né, nessa confusão de doença e tudo, dei uma abandonada. Mas, nesse meio tempo, eu fiz a Rinovare e tal, mas eu continuei, né? Antes da minha mãe falecer, eu tive uma ideia. Tudo começa por uma ideia. Uma ideia maravilhosa, que é sobre as formigas, né? Que antes da minha mãe falecer, minha mãe era a minha única motivadora, incentivadora, era eu e ela só. Então, quando ela foi embora, eu até briguei com ela, sabe? Falei, mãe, como você vai me deixar aqui agora? Eu estou nessa caminhada, eu vou ficar sozinha, né? Aí vem toda essa tempestade. Que a nossa vida não é só de rosas, né? Imagina. Não é só de flores. Pois é. Né? Entendemos. Entendemos, não é só de flores. E aí vem essa história de que eu fiz a parte da Rinovare e depois, já iniciando essa coisa aí, me veio uma ideia dessa coisa de formiga. Minha mãe estava comigo ainda. Mas por que formiga? Não sei, veio uma coisa assim, ó. Tum! Formiga, um bichinho, não era formiga, era um bichinho. Bichinho. Aí eu fiquei procurando um bichinho aqui, um bichinho aqui, um bichinho ali, e aquela coisa na minha cabeça. Sim. Eu chegava em casa falando do bichinho, eu ia na casa da minha mãe falando do bichinho, eu ia trabalhar, eu falava do bichinho. Nessa época minha mãe ainda estava viva, né? E um belo dia, meu marido, por que não as formigas? Eu escutei aquilo, bati a porta e fui embora. Para minha clínica, né? Sim, trabalhar. Minha mãe ainda estava... E eu chegava na casa da minha mãe, mas que bichinho você está procurando, menina? Falava, ai, mãe, não sei que bichinho é esse. E nisso eu fui com essa historinha aí. E meu marido, as formigas. As formigas. Por que não as formigas? Elas são trabalhadeiras. Silvana Chimizo. Uma formiga sai do Brasil, faz história no Japão, passa na Tailândia, volta pro Brasil, mostra que tem nome. Sim. E agora é uma formiga. Agora a gente chama chimigas. Ah, então é daí que nasce as Chimigas. Seu marido falou formiga. Formiga, ele né? deu um insight. Por que formiga? E daí veio formiga. O bichinho formiga. Não, daí então, eu gostei da formiga, mas nesse tempo surgiu essa formiga. Fui para minha clínica trabalhar, foi onde eu conheci a Cris. Que ela veio até minha clínica, né? Que é a sua sócia. Isso, hoje.
né? Maravilhosa, abençoada de Deus, né? Ah, que legal. E aí, chega ela, um quadro lindo na minha sala, maravilhoso. Ela olha e fala, nossa, eu adoro pintar. Aí eu O falei, quadro que você tinha de pintar. Era tava tipo na uma parede. pintura. É lindo, um quadro muito bonito que eu tinha. E ela olhou para aquele quadro e falou, eu adoro pintar. Aí eu falei, mas não é quadro que eu quero, né? Eu queria alguém para pintar meu desenho, fazer meu desenho. Daí a gente foi conversando, trocando ideia. Ela falou, eu tenho um caderninho guardadinho, uma pastinha velha lá guardada na minha casa. Eu, traga para mim ver. Aí ela me trouxe. Quando eu bati o olhão, assim, ó, um olhão, assim, bem grandão, eu vi que ela sabia muito mais do que ela tinha naqueles... Imagino. Não, no caderno dela, né? Nossa. Então, a formiga nasceu de uma ideia que você precisava desenvolver. Estava procurando um bichinho. Seu marido falou formiga, né? E daí você conhece a Cris Vaz. E os Chimigas? Como é que vem os Chimigas? O nome Chimigas. Então, ela fez uma formiga e um pinguim, tá? Porque eu tinha um pinguim cabeludo na minha casa, Sim. do Japão. Daí eu dei um pinguim e falei para ela, desenha um pinguim e uma formiguinha para mim. Ela fez desse tamanhinho. Tipo teste, né? Desse tamanho. Levei para minha casa num encontro de família, não falei nada para ninguém, todo mundo escolheu a formiga. Imediatamente, peguei a formiga, falei para ela, eu quero as formigas. Ela fez formiga, pôs as duas formigas, fez as chimigas. Chimigas, e tinha mais um nome que eu não lembro qual era. Sim. E fez e colocou as duas formigas no S. E me trouxe. E eu falei, olha, não gostei das chumigas, eu gostei de chimigas. Ah, então, você gostou? Imediatamente já entrei em registro, tá? Em registrar as chimigas. Acho que a Cris nem sabia o que era isso ainda e tal. Acabei de registrar. Quando eu acabei de registrar, eu falei, Cris, eu registrei. Ela, ai, o que é isso? Então, Chimizo, Chimigas. Chimigas. Bacana. E nessa parte, né, a Cris Vaz vem e transforma essa arte, toda essa transformação. Lá atrás era somente uma marca, Chimigas. Daí eu cheguei para ela e falei, Cris, você quer receber por essa marca ou você quer continuar comigo? O que você quer? Rolou o convite. Rolou. Convite Bacana, especial. gente. É muita história. Eu acho que esse primeiro episódio não dá para conhecer a história da Silvana Chimizo, das Chimigas e da Cris Vaz. Mas para desenvolver aqui, então tem esse projeto chamado Chimigas, que vocês dão continuidade, todo esse material, né? E entrou a Cris Vaz aí. Eu acho que é interessante a gente continuar sobre a história das Chimigas no próximo episódio e a gente convidar a Cris Vaz também para estar aqui conosco. Com certeza. Tá? Com certeza. Então, para a gente dar continuidade, eu agradeço a sua participação. A gente conheceu um pouquinho da história, né, da Silvana Chimizo e o início das Chimigas. No próximo episódio, a gente continua falando sobre as Chimigas e um pouquinho da história aí da Cris Vaz. Concorda? Sim. Combinado? Certíssimo. Então, nosso próximo episódio, eu quero você novamente aqui com a gente, né, e Muito com a Cris obrigada. Vaz. Gente, segue as nossas redes sociais, tá bom? Tem todos os links disponíveis para vocês. E esse é o primeiro de muitos episódios. Sejam bem-vindos e até mais. Um beijo.